as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos falar do conselho, nós vamos falar de exortação e nós vamos mostrar também as promessas para as 7 igrejas da Ásia. Vamos levar você também no final da grande tribulação e mostrar a grande prova que a igreja passa. E aí, o tempo de glorificação da igreja do Senhor. Não mais 7, como a plenitude do povo de Deus, mas um povo só, o Israel de Deus. Aquele que está com Deus prevalece. Israel, Isra, como prevalece, El como Deus. Então, Deus prevalece sempre. Fará o seu nome grande, glorificará a sua igreja, não porque nós merecemos, óbvio, mas por amor ao seu próprio nome. Lindo essa história. Vem com a gente que a gente vai contar tudinho lá para você. Bora lá pro estudo. Hilber, agora é a parte 2 desse vídeo. A gente não gosta de falar parte 2 porque o pessoal pula fora, parece que não entende a concepção. Mas se a pessoa estiver vendo esse vídeo aqui, ela pode voltar e ver outro vídeo, né? As 7 igrejas da Ásia, que é o começo desse estudo, e agora pegar aqui da continuação de conselhos, exortação e também a parte das promessas e a glorificação, não é isso? Isso, a gente na primeira parte falou um pouquinho sobre as parábolas que ligam as 7 igrejas e um conceito particular de cada uma, e nesse aqui agora a gente vai falar sobre a perseverança delas e a grande tribulação. Maravilha, então vamos lá, sem mais delongas, para a gente fazer um vídeo gostoso e rápido. Então nós vamos mostrar agora as promessas para o vencedor das 7 igrejas da Ásia. Pode ver aqui, ó, lá no passado nós paramos nesse slide, e agora nós vamos falar o quê? Nós vamos falar da parte do que vencer aqui, ó, o que vencer, que são as promessas, okay? E nós vamos falar só desse quadro aqui, tá? Então vamos lá para esse slide aqui. Se você quiser baixar esse e-book, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão lá no papocomdeus.com.br/estudos. Então tem esse e-book aqui, mais 190 e-books. Imprime e aí você pode estudar em casa, pode ministrar aí nas suas células e tudo mais. Se você não conhece ainda a nossa revista, você também pode nos abençoar aqui, ó, comprando a revista ilustrada do Papo com Deus, essa revista linda que saiu agora em setembro. Nós já estamos produzindo a segunda revista, tá? Tem um link, nós vamos deixar esse link aqui para você na descrição do vídeo e também aqui, ó, papocomdeus.com.br/revista. Você pode comprar essa revista, ela é interativa, ela tem uns QR Codes. Bom, você já está acostumado, a gente vai falar um pouquinho em todos os vídeos para abençoar a nossa vida. E ó, irmão, comprando uma revista, você abençoa 3 pessoas, tanto no Brasil como Angola, Moçambique e Portugal também. Então não deixe de comprar a nossa revista do Papo com Deus e abençoar esse ministério. O Papo com Deus é um ministério gratuito, você já sabe. Ah, eu quero gratuito. Então entra no nosso site e baixa lá os e-books. Se você tiver dificuldade para imprimir tudo, aí você pode adquirir a revista. Oi, Uber, só para você ter uma ideia, né? Eu pegava um e-book nosso, pequenininho, e mandava imprimir fora, dava R$7 mais ou menos, um e-book. E-books grandes dava 10, 15 reais, parece barato. Só que aqui tem 20 estudos, né? Se você fazer 15 reais vezes 20 é 150 reais, né? Aliás, você vai pagar quase 300 reais. Você pegar um e-book de 7, 10 reais, vezes 20 estudos, 200 reais. É melhor você adquirir a revista com frete já tudo incluso por R$89, ou você pode fazer parcelas de R$8 lá no site, bem mais barato, né? Então, sim, verdade, verdade, exatamente. Então, não, às vezes acaba não compensando tirar muita Xerox e sem contar a qualidade, né? A revista sai com uma qualidade da gráfica, já vem tudo montadinho da melhor forma possível, e às vezes quando a gente imprime não sai tão bom assim. Ó a criança aqui, ó, bonitinha. Tô mostrando. Cara, o irmão fez laminada, ela ficou bonita, né? Ficou fosca. O Wilber não chegou para você ainda, né, Wilber? Mas deve chegar, até já postei nos correios, já deve estar chegando para você. Mas, ó, desde a primeira vez que eu abri a minha, eu falo que é a revista número 1, igual do Tio Patinhas, eu não largo ela. Nós fomos buscar no Paraná, eu dormi com ela, que eu fiquei lendo, eu dormi com ela, acordei com ela, cara, não largo a minha revista. É uma benção. Olha, fui eu que produzi, né, aqui fazendo as artes, eu e o Wilber estudando, mas fazendo as artes, vivi isso aqui, imprimi para corrigir, mas, cara, não tem jeito, né? Quando nasce nosso bebê é uma felicidade muito grande. Bora lá pro estudo, irmãos. Você que tem paciência e nos atura, você com certeza é abençoado do Senhor, tá? Porque nossa doutrina aqui é apostólica e você sai vencendo. Vamos lá, vamos falar o que vencer, ó. Olha só, a primeira igreja que vencer é a igreja deixa eu voltar aqui no outro slide, só para... É a igreja de Éfeso, depois vem Esmirna. Vai me falando o nome das igrejas, tá, Wilber? Então, vamos lá, Éfeso. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
Max, mas por que você fez tão detalhado assim ao que vencer? Porque cada símbolo tem um código e nós vamos tentar ajudar você através desse código. Olha só, eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. A árvore da vida aponta para a vida eterna, que é Cristo. Ele é essa árvore que você vai ver no meio da Nova Jerusalém, ok? A próxima igreja é Esmirna, né, Wilber? Esmirna, o Wilber tá mudo. Dar-te-ei a coroa da vida, Apocalipse 2. Desculpa, Esmirna, por causa do funk aqui atrás. Então fique esperto se você me falar a próxima igreja. Apocalipse, não receberá o dano da segunda morte, ele promete. E ao que vencer, darei a coroa. Coroa significa o quê, gente? Vamos lá. A coroa da vida significa o quê? Coroa como reis e sacerdotes de um reino de sacerdotes. Todos que vencerem não morrerão e não irão para o lago de fogo. Apocalipse 1,6, né? Wilber vai falar isso? 1,6. Fala aqui. Isso, vocês serão constituídos como reis sacerdotes para Cristo. Tá aí, então a coroa que você vê de Esmirna é o quê? É o símbolo de sacerdócio, de governo e sacerdote. Vamos lá, próxima igreja, Wilber. Pérgamo. Deixa eu só tirar esse negócio da revista aqui que tá atrapalhando. Pronto, agora a gente pode ver melhor. Vamos lá, próxima igreja é Pérgamo. Dar-te-ei de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, eu sou o pão vivo, e quem comer de mim jamais morrerá, e ao que vencer comerá do maná e viverá para sempre. Maná ficava dentro da arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Pedra branca, que Jesus fala que vai escrever o seu nome. Assim como nas vestes sacerdotais tinham 12 pedras, com o nome das 12 tribos. Da mesma forma, o Senhor dará uma pedrinha branca com um novo nome escrito nela. Pedra branca se aponta para o sim de Deus, e tinha pedra Urim e Tumim. A gente sabe que a branca era o símbolo do perdão que a nação recebia no dia do Yom Kippur, ok? Maná escondido estava dentro da arca da aliança, aponta que maná como corpos glorificados. Seus pais comeram maná, mas morreram, seus corpos morreram. Nós vamos comer o maná de Cristo, que é o pão vivo, e nós viveremos para sempre. Olha o adicional que eu fiz aqui. A túnica do sumo sacerdote tinha 12 pedras, com o nome das 12 tribos de Israel. Uma das pedras era realmente branca, o nome dela é Yahalon. Yahalon era a pedra de número 6, olha só o número do homem, hein? Significado sexto do filho de Lia, com Zebulon. O que é importante sobre Zebulon? Lemos em Isaías 9:1-7, citado em Mateus também 4:15, que aquela região outrora desprezada veria nos últimos dias grande luz. Através daquela região de escuridade, Deus traria à terra grande luz através de Cristo e da igreja. A pedra branca sagrada simboliza os gentios residentes na Galileia, que receberiam luz através do nascimento de Jesus. Parabéns, gentios, parabéns a gente aqui do Brasil que estamos vendo esse vídeo, Angola, Moçambique, Portugal. Somos os gentios do Senhor, somos essa região de Zebulon que foi abençoada, que veria grande luz através dos gentios, pedra branca como símbolo do perdão de Deus para as nossas vidas. Certo, Wilber? Certo, perfeito. Então é isso. Então a gente vê aí referente à ressurreição de corpos, né? O maná escondido, se a gente for também para a lei, a gente vai ver que na Arca da Aliança ficou o maná que Deus deu para testemunho lá no deserto, tá? E quando você chegava E quando Cristo ele vem, ele mostra quem é o verdadeiro pão que cai do céu, o pão vivo, o pão que nos dá vida eterna, que é a sua morte e a ressurreição, o seu corpo, de toda a mensagem do Evangelho. Então, ao que vencer, vai usufruir dessa vida eterna. Maravilha. Qual que é a próxima igreja, Wilber? Só para eu dar o contexto aqui. Tiatira. Olha só, lhe darei poder sobre as nações, Apocalipse 2:26, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha só, um povo aqui, né? Então Deus está falando sobre autoridade e governança. Você vai ver isso em Daniel 7, do 7 ao 28. O poder dos outros animais é tirado, entregue ao povo santo. Mostra que o governo da igreja de Cristo em Salmo 2, 8 e 9. A estrela da manhã mostra a glória de Cristo que será dada à igreja, 2 Pedro 1,19. Jesus promete dar um fruto glorioso para o vencedor fiel e perseverante. Lá em Daniel, a gente vê os animais, né? A gente vê todos os animais ali de Daniel, leopardo, o leão, o urso, e a gente vê a grande besta. A besta é lançada no lago de fogo, e o poder dos outros animais como reino, você que já estuda com a gente sabe, senão o Wilber vai deixar um estudo aqui, ó, chamado As Duas Testemunhas, Wilber, qual que é? A besta do Apocalipse, eu acho que é a besta do Apocalipse que a gente vai colocar. O Wilber vai deixar aqui para vocês.
a besta que sobe do mar, tá? De 7 cabeças e 10 chifres. Ali a gente vai mostrar a estátua de Daniel, conexão com os animais, nós vamos fazer um estudo mais detalhado sobre isso. Você vai entender que os animais apresentam o reino. Se a besta é destruído, que é o reino do anticristo, os outros animais são povos, línguas e nações, ok? Que não marcharam contra o povo santo. Deles vai ser retirado o poder e vai ser entregue ao povo santo, e é isso que ele está falando para essa igreja, essa promessa. Próxima igreja, Hilber. Sardes. Sardes. Será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então está mostrando aqui, ó, vestes brancas, certo? Vestes brancas mostra a santificação, seremos revestidos da essência de Deus, Efésios 5:27. A confissão na Bíblia é um posicionamento muito importante. Veja, quando nos batizamos, confessamos publicamente que cremos em Jesus, confirmará os seus naquele dia, através do símbolo de confissão diante de Deus. Aquele que confessar a mim, eu confessarei ele também diante do meu Pai. E por que fala vestes brancas? Por isso que a gente fez um estudo chamado Vestes Sujas. Nosso objetivo é limpar falsa doutrina no meio da igreja. Cuidado com doutrina ruim. Pensamento modela comportamento, você tem que se preocupar demais com o que você pensa e a ideologia que estão enfiando na sua cabeça, ok? Vamos lá, Hilber, próxima igreja. Filadélfia. Coluna do templo do meu Deus, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha só, as colunas do templo de Deus. A igreja forma um templo espiritual onde Deus vai habitar na eternidade. A igreja será as colunas dessa cidade, ou seja, a sustentação desse tabernáculo onde Deus vai morar, chamada Nova Jerusalém. Por isso sempre falamos que a cidade que desce do céu em Apocalipse 21 é a igreja glorificada, não é uma cidade quadrada, irmãos, é a própria igreja de Cristo. Você não vai morar em uma cidade quadrada, você será essa cidade. Cidade é a aglomeração de um povo, você vai ver em Efésios 2, 21 e 22, 1 Pedro 2, 5, Deus falando que vocês são pedras vivas, sendo edificada, casa espiritual, morada e habitação do Altíssimo. Você quer fazer algum adicional nessa aqui, ô Hilber de Pérgamo? Então, o interessante aí, né, é a expressão coluna, e quando a gente vai lá para a antiga aliança, né, lá para o livro de Gênesis, em específico, quando vai formar Adão, quando Deus vai formar Eva de Adão, ele forma na coluna, né, ele forma da costela, e ele não forma no sentido ali embrionário, pelo que parece que ele forma no sentido de edificação, então ele estaria falando que ele estava edificando Eva. Isso em sombras. Na realidade, e nós entendemos que Cristo é o último Adão, então nós temos Cristo, o Adão, e de Cristo você tem ali as suas colunas, ou seja, a sua esposa, a sua Eva, né? Por isso que Paulo ele fala, eu temo que o diabo engane vocês como enganou Eva. Então, mostra essas ligações. Então, a gente vê que em sombras, a formação do homem e da mulher estava apontando por uma coisa espiritual, que era a formação de Cristo e a igreja lá no final, lá no milênio. Maravilha, excelente. E a última igreja, Hilber, é a Laodiceia? Isso, Laodiceia. Ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono. Olha aqui o troninho de Deus, tal, bacana. Jesus dará à igreja autoridade e governança. A igreja julgará as nações e regerá com firmeza do cetro de ferro do Senhor. 1 Coríntios 6, 3, tá vendo? Ele retira, tá aqui, ó. Ele retira em Daniel 7, a 7 a 28, retira o poder dos outros animais e entrega para a igreja. Então, presidente, governadores, vai ser retirado tudo dos homens e vai ser entregue ao povo santo, que vai se assentar, vai reinar e governar com regência do cetro de ferro, ou seja, quem matar, morre. O negócio vai funcionar de verdade. Agora, eu fiz esse quadro de conselhos e exortações de todas as igrejas, então eu vou pedir para você ler em casa, para a gente não ficar muito pesado. E eu quero entregar aqui para vocês, por exemplo, a doutrina de Balaão, né, que fala, e também a doutrina dos nicolaítas, porque você vai ver que Deus fala referente à doutrina dos nicolaítas. Jezabel, você já sabe que é prostituição, é uma prostituta. Ela se diz profetiza, ensina, engana os meus servos para que forniquem, comam do sacrifício e idolatria e tal. Idolatria era de alimentos, né, para outros animais. Então aquelas pessoas que pregam na igreja coach. Eu vi um pastor aí que se elegeu presidente da república, né, saiu candidato a presidente da república, falando palavrão no púlpito. Esses são as profetisas de Jezabel, né? Que eles ensinam e enganam os meus servos que forniquem, ou seja, que você vai lá prostituir e coma dessas coisas sacrificadas a ídolos. Ora, se Baal é o símbolo, se Mamon é o símbolo do dinheiro, como é que o cara prega tanto sobre dinheiro dentro das suas igrejas? Então,
tem prostituições mais pesadas, assim, mais fáceis da gente entender, mas também tem Jezabel pequenininho, viu, irmão? Que coloca ali pequenos fermentos e quando você vai ver, você já tá comendo de tudo. Então, a gente quer deixar para você ler esse contexto todinho aqui em casa, e a gente quer dar mais esse trecho aqui, ó, doutrina dos Nicolaítas, que é um pouco difícil também, e a doutrina de Balaão, certo? Vamos lá. Você vai ver que Jesus faz uma repreensão de uma delas falando, cuidado, eu detesto, eu abomino aqueles que têm a doutrina dos Nicolaítas. Ó, a palavra Nicolaus significa ele conquista pessoas. Então você já vai ver que Nicolau significa ele conquista pessoas. No terceiro século, Eusébio de Cesareia, um historiador, escreveu um livro chamado História Eclesiástica. Nele, Eusébio relata essa passagem sobre a doutrina dos Nicolaítas. Então, ó, Nicolau e os do que dele tomam o nome. Então o que acontece? Parece ali que Nicolau, ele pegou a mulher e colocou a mulher compartilhada com vários homens, porque era uma doutrina que veio na mente dele por conta de uma passagem da palavra, que ele leu uma passagem das escrituras que diga, deve-se abusar da carne, e na verdade por seguir o que foi feito e dito por simplicidade, impensadamente, os que compartilham sua heresia se prostituem sem a menor reserva. Então ele ensinou teoricamente a prostituição da carne, ok? Porque ali ele colocou a própria mulher para que a mulher dele fosse compartilhada, algo foi assim, o que eu entendi aqui que está na carta desse historiador de Eusébio de Cesareia, né? O que ele queria? Ele estava querendo sugerir algo, tá? Que a doutrina que fazia o que você fazia no corpo não afetava o espírito, não era isso, Huber? Parece que era mais ou menos assim, o seu pecado do corpo não pode chegar até seu espírito, não é isso? Sim, então, ele aí já está num período de um gnosticismo bem forte, que é o segundo e terceiro século. Então, o que ele falava? Ele falava que o que você faz no seu corpo não tem problema, porque o seu corpo ele é inferior, ele é caído e ele já está mesmo entregue. Então, o que você faz no seu corpo não afeta seu espírito, porque o espírito é superior, o espírito é transcendente. Então, você pode fazer o que você quiser, você pode pecar, você pode fazer como ele fez aqui com essa mulher, que não tem problema, porque esse pecado só vai afetar a sua carne. Como o seu espírito transcende a isso, não vai afetar, o pecado não vai afetar o seu espírito. Só que isso é um erro muito grande que tem dentro do gnosticismo, né? Essa dualidade de carne e espírito, de material e imaterial, ou seja, o que você faz no material não afeta o imaterial, no texto bíblico não é bem assim, né? Tanto é que a gente fala sempre contra o pecado, que o pecado afeta todas as áreas do ser humano, desde o espiritual ao físico. Bom, vamos lá. Então, assim, ninguém agora no século XXI vai pegar sua mulher, vai colocar no meio de um grupo de homens, vai falar para os homens abusarem da sua mulher e depois vai dizer que o que você faz na carne não afeta o seu espírito. Você sabe que nós estamos num século muito mais desenvolvido, né? 2022. O que aqui pegar a mulher é símbolo da igreja. É como se você pegasse a igreja e deixasse a igreja ser prostituída por coisas que consumam, né, a própria carne da igreja. Então, assim, falsos profetas, lobos vestidos em peles de ovelha, mercenários. Nós fizemos um estudo aqui sobre a parábola do bom pastor, Iber, deixa para eles aqui. Você vai ver que não é o diabo que veio matar, roubar e destruir. Jesus está fazendo um alerta para falsos mestres, ok? Então, quando você pega a igreja de Cristo, que é a mulher, né, do Senhor, e você entrega para ser consumida por essas falsas doutrinas, você está tendo uma doutrina de nicolaíta, ok? Você está acreditando que, ou aquelas pessoas que pregam que o pecado é só relativo, para você ficar tranquilo, você relativiza o pecado, você então está criando uma nova Bíblia, você está abrindo pretexto. Tem igrejas aqui em São Paulo que falam que a gente precisa reescrever a Bíblia, que a Bíblia já foi desatualizada. Nós estamos no século XXI, precisamos atualizar a Bíblia. A palavra de Deus, ela é atemporal, ela serviu, ela serve, ela sempre servirá. Passará céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. Então vamos ser inteligentes. Doutrina dos nicolaítas é entregar a própria carne, né, aquilo que prostitui a igreja. Então cuidado, falsos pastores, mercenários, alguém que deixa um mercenário subir no púlpito, igual vi aí Morley Cirulo e tantos outros. Você sabe que eu não gosto de falar nome de pessoas aqui, mas tô falando de um cara aí que já morreu, então imagina o que esse cara já deve estar pagando lá no inferno. Subir na igreja e pedir umas doações malucas, usar números maçônicos, umas coisas doidas. Esse cara é um exemplo clássico de doutrina de nicolaíta. Bom, acho que já falei demais, bora para cá.
Marcos, só um acréscimo também. A gente fez um vídeo sobre pornografia, a gente vai deixar um card aqui, quando esse vídeo sair, a gente já soltou esse vídeo. E interessante que alguns podem usar também isso como a doutrina de Nicolaíta. Eu vou consumir pornografia porque não tem problema. O que eu faço no meu corpo, o que eu observo, as minhas práticas que eu faço na minha vida não afetam o meu espírito. Então eu posso consumir pornografia sem problemas. Isso também ali é um resquício da doutrina de Nicolaíta. Então, por favor, irmãos, não façam. Vamos sempre buscar a melhoria de vida. Como Cristo falou, eu vim para dar vida e vida em abundância. Ou seja, se livrem do pecado e vamos caminhar em um caminho mais elevado. Maravilha, incrível. O Weber tá falando isso porque esse vídeo a gente sempre grava, deixa 2, 3, 4 vídeos gravados na frente, mas esse vídeo da pornografia vai sair, ele é incrível. Então, ó, clica aqui nesse card que você vai ver esse vídeo, ele é tremendo, vai abençoar a sua vida. Aliás, a gente já pediu em outro vídeo, se tiver algum psicólogo cristão que queira nos ajudar, a gente quer fazer um site só sobre imoralidades sexuais. Não vai ser papocondeus.com.br, vai ser um site mesmo, imoralidadessexuais.com.br. Lá dentro a pessoa vai aprender a se livrar desses vícios. A gente sabe que é vício e a gente gostaria de ter um psicólogo cristão que topasse ajudar-nos, né? E atender essas pessoas que têm problemas de vício. Mas vamos lá. Doutrina de Balaão. Balaão ensinou Balaque a fazer o povo tropeçar. Por isso devemos ter cuidado com doutrinas que dividem o corpo de Cristo. Outro ponto são doutrinas que tiram do centro do coração do homem a Cristo. Quando você é ensinado a desejar bens, você está no evangelho do bem-estar e não no evangelho da redenção. Que mais a gente pode ligar a doutrina de Balaão, Wilber? Não só aquilo que desvia o coração do homem, porque, se não me engano, Judas vai falar isso, né? Aquilo ao qual se torna o centro de adoração do homem, aquilo que o homem coloca no seu coração acaba sendo o seu Deus, não é isso? Sim, é isso. E Balaão, ele fazia com que o povo tropeçasse, né? Quando a gente vai para o contexto da Antiga Aliança, Balaão, ele fez o povo tropeçar com mulheres, né? Ali ele fez com que o povo de Israel se interessasse por outras mulheres e tivesse relação com essas outras mulheres. Quando a gente vai para o contexto do Apocalipse, a gente vê que tem uma mulher ali montada numa besta, né? Então a gente pode ligar por inferência que essas doutrinas de Balaão, que estão ali associadas nessas igrejas, estão fazendo com que o povo se ligue àquela meretriz do Apocalipse 17. Ou seja, leva esse fermento, leva essa apostasia para dentro da igreja. Maravilha. Agora você que é guerreiro vai começar a chegar em várias conexões legais desse estudo aqui. A gente vai falar agora as 3 últimas festas do Senhor, que é a festa trombetas, expiação e tabernáculos. Se você não fez nosso estudo As Festas de Deus, deixa outro card aqui, Uber, ó, para você entender moed, tempos determinados, compromissos divinos. Festa é diferente de onde você vai, onde tem bebida, bagunça. Não, Deus marca tempos através dos seus tempos determinados, são festas, ok? E a gente vai ver as 2 igrejas, né, Esmirna e Filadélfia, que são as 2 testemunhas do Senhor que você vai ver no Apocalipse, judeus e gentios no corpo de Cristo. Então lá fala que tem 2 oliveiras na presença do Senhor, você vê em Zacarias 4 isso também, que são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, os 2 ungidos, as 2 casas de Israel, judeus e gentios no corpo de Cristo. Deus não julgará e condenará ninguém sem que antes tenha 2 ou 3 testemunhas, está lá em Deuteronômio. Por isso que o Senhor tem as suas 2 testemunhas no Apocalipse e o Espírito Santo como a 3ª testemunha que testifica a respeito do pecado, juízo e da justiça de Deus. Olha só uma curiosidade incrível, é que, tá vendo, eu até coloquei aqui do lado as trombetas tocando, é que lá em Levíticos a gente vai aprender que tocava-se trombeta durante 10 dias, ok? Tribulação de 10 dias, não trabalhar durante 10 dias, não podia se vestir, só podia se vestir de pano de saco, tocava-se trombeta durante 10 dias, proclamava o dia de arrependimento, afligia sua alma. O que é isso, Max? Só não botei o verso aqui, viu, Ber? Faltou o verso aqui de Levíticos, depois você pega pra gente e a gente adiciona. Então aconteceu assim, antes do dia do Yom Kippur, o dia do perdão do pecado, tocava-se trombetas 10 dias, e a gente vê que lá no Apocalipse fala que nós teremos tribulação de 10 dias, aponta para os 10 dedos da estátua, 10 governos que vão se levantar lá no Apocalipse. Nós vamos ver também a besta de 7 cabeças e 10 chifres, e o chifre pequeno recebe poder dos outros, e ele se torna grande, e ele persegue o povo santo. Então, tribulação de 10 dias de Daniel aponta para a tribulação, os 10 chifres da besta que sobe do mar. Então, quando começar a tocar trombeta, a igreja falar, chegou o tempo que quem toca a trombeta é a igreja. Nós vamos ver a tribulação de 10 dias. Lá em Levíticos, não podia trabalhar é aquilo que te define, para.
com as coisas do mundo. Não tô falando pra você parar de trabalhar, não é isso. É para de correr atrás dos bens materiais. Corre agora atrás da tua salvação. Não, eles se vestiam de pano de saco, símbolo de humilhação, perdão de pecados. Olha só, a igreja fala tantas coisas referente à graça, ou você é mais que vencedor, você vai se vestir de pano de saco na última hora, irmão, símbolo de arrependimento, se rasgar na presença do Senhor. Você vai começar a tocar trombetas, ou seja, anunciar a volta de Cristo. Você vai proclamar o arrependimento, era isso que se fazia lá em Levíticos. E você vai começar a afligir a sua alma com jejum, você vai deixar de comer e vai começar a fazer aquilo que eles faziam em Levíticos, preparar, porque o dia da expiação está chegando. O seu noivo vem buscar a sua noiva. Só que só Esmirna e Filadélfia estão acordadas. Cuidado, porque aquele dia será como nos tempos de Noé. As pessoas casavam, davam-se casamento, tava nem aí. Então não vai esperar que vai acontecer algo milagreiro, irmãos, que não vai acontecer. Uma terceira guerra nuclear não vai acontecer. Cuidado com esses vídeos, esses canais que estão dizendo aí para você que vai acontecer um evento cataclísmico. Já está acontecendo. Você vê aí o cavaleiro, os cavaleiros rodando por aí. Eles já rodavam, os 4 cavaleiros do Apocalipse já rodavam lá em Jeremias. Eu e o Wilber vamos preparar um estudo dos cavaleiros do Apocalipse. Você vai ver que os 4 ventos do céu já estiveram por aí. Toda vez que o pecado da humanidade ascende ao céu, eles cavalgam, morte, guerras, tudo isso, na verdade, são princípios das dores, não são as dores. Então não são eles que marcam o fim. O que marca o fim é a grande apostasia, não é isso, Wilber, que fala a 2 Tessalonicenses, e levantar o filho da perdição, que vai receber poder na última hora. Então, irmãos, vamos lá, Esmirna e Filadélfia vai tocar trombeta durante 7 dias. Nós acreditamos que são os 7 anos da grande tribulação. Aí vai chegar o dia da expiação, que é o quê? O perdão de pecados, a igreja glorificada, Apocalipse 21:11, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor, que é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra cristalina de jaspe. E aí também vai vir a condenação daqueles que praticam iniquidade, serão destruídos, Provérbio 10:29. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas uma ruína para os que praticam iniquidade. Salmo 92:7. Ainda que os ímpios brotem como erva e floresçam, todos os que praticam iniquidade serão destruídos para sempre. E aí, meu irmão, vem a festa dos tabernáculos. Por isso que a gente colocou, ó, festa das trombetas, expiação e tabernáculos. Toca-se trombetas de 1 a 10 dias. Vem o tempo da expiação, então Jesus arrebata a sua igreja, glorifica corpos. E então a gente entra no milênio com a igreja glorificada e condenação dos maus. Certo, Wilber? Certo, então é um esqueminha, né? A gente vê ali que tem o início da grande tribulação, a gente tem o toque de trombetas, Cristo vem, a vinda de Cristo é relacionada com a expiação e o casamento é o tabernáculo. De novo, ligando a Gênesis, tá? Lembrando que Apocalipse, ele cita muito o Antigo Testamento e ele faz muitas e muitas inferências a Gênesis e a Êxodo. Então, quando você tem ali tabernáculos, você tem a festa dos tabernáculos e você tem também o casamento que se dava com a família de Abraão, por exemplo, quando Isaac casou com Rebeca, eles entraram em tendas, ou seja, a gente coloca ali também, por tipologia, Isaac, Cristo, Rebeca, igreja, então Cristo e a igreja entrando em tendas, ou seja, tabernaculando um com o outro. Maravilha, muito bem. Vamos para cá, a gente já está chegando no final, você que é espartano vai ser abençoado também. A gente vai falar também do Espírito Santo na igreja, né? O símbolo das 7 igrejas da Ásia, eu quis colocar para vocês aqui, ó, Isaías 11:2, os 7 Espíritos do Senhor. Hilber, Deus não tem 7 Espíritos, certo? Então nós vamos mostrar aqui o que significa. O que é 7 Espíritos, Hilber? Então, a gente vê aí que os 7 Espíritos é um símbolo de plenitude, né? Como a gente falou, as 7 igrejas são a plenitude das igrejas. Os 7 Espíritos é a plenitude do Espírito. E as 7 taças da ira é a plenitude da ira que vai ser consumida sobre os ímpios. Então, 7 Espíritos é o símbolo da plenitude. Maravilha. Aí o que eu fiz? Simplesmente peguei aqui o candelabro que você está vendo e coloquei tudo isso no candelabro. Igreja, o santuário de Deus. Ok? Nela nós vamos colocar aqui os 7 Espíritos de Deus lá de Isaías, vai aparecer o Espírito de temor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito do Senhor, Espírito de poder, Espírito de conhecimento e o Espírito de conselho. Você vê todos os atributos do Espírito de Deus sobre a igreja. Do lado de cá nós vamos ver o que? O Espírito, os frutos do Espírito de Gálatas 5:22. Qual que é? Benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, bondade, longanimidade, amor, alegria e paz. E desse outro lado aqui nós vamos ver o que? Os dons espirituais da igreja, que é o dom de profecia, variedade de línguas, interpretação, discernimento de espírito, conhecimento da palavra, cura,
milagres, fé e palavra de sabedoria. Então, assim, tudo aquilo que a gente recebe é para a gente, palavra de profecia, para a gente edificar o outro, palavra de sabedoria, edificar o outro, milagres, o outro, cura, conhecimento. Tudo que Deus dá para você é para você edificar a sua igreja. Então eu não recebo algo para mim. Eu tenho palavra de cura e de sabedoria, eu sou profeta. Não é para você, meu irmão, não se encha. Não é nada referente a você, é referente ao próximo, ok? Servir o outro. Aí eu quis colocar aqui para vocês as conexões com o candelabro, mostrar que o candelabro conecta o templo e as lâmpadas aqui também conectam para o Espírito Santo na igreja, mostrando os dons espirituais, os frutos do Espírito nas 7 igrejas da Ásia e os 7 Espíritos do Senhor. Irmão, baixa essa lâmina que é um presentão de Deus para você. Se você quiser baixar, simples, aqui embaixo, você vai ver aqui, mais de 190 e-books como esse gratuito. Você pode pegar aqui, tá? E agora nós chegamos no nosso slide final para a gente finalizar, que era com chave de ouro, as 7 igrejas da Ásia. Vamos ver, nós vimos as 7 igrejas, conselhos, exortações, os tempos da igreja, as exortações, e agora vai mostrar o quê? 1/3, um número que aponta para os salvos. Já fizemos esse estudo. Se você quiser, o Wilber deixa mais um card para você aqui em cima, chamado a terça parte, o número que aponta para os salvos. Então, olha, Cristo virá como fogo consumidor, no qual vai purificar os santos, como se purifica as pedras preciosas e destruir os ímpios, aqueles que amam a maldade. A igreja precisará estar acordada esperando o seu Senhor com azeite de reserva. No vídeo 1 nós falamos sobre a parábola das 10 virgens com as 7 igrejas da Ásia. Volta aí no vídeo 1, as 7 igrejas da Ásia. Esse aqui é a continuação, as 7 igrejas da Ásia, bênçãos, exortações e também a parte da terça parte, né? Então vamos lá. Malaquias 3, do 2 ao 3, vai dizer o seguinte, olha, Cristo está queimando toda a impureza da sua igreja. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. E eles trarão, Senhor, justas ofertas. Os filhos de Levi, sacerdócio, ele vai sentar para purificar o seu sacerdócio, que é a sua igreja. E para passar por esse fogo consumidor, a igreja precisa estar totalmente voltada com seu coração a Cristo. A grande tribulação é um bom período para o Senhor queimar a sua igreja e passar os seus por aperto, por fogo, por grandes tribulações. Porque está lá em Provérbios, né? Que o justo está, o coração do justo, o coração do ímpio está na casa da alegria, mas do justo está na casa na casa do pranto, exatamente. O Wilber pegou essa conexão que é muito boa. A igreja e as suas obras passarão pelo fogo. Vamos ler aqui então, segundo os Coríntios 2:11. Pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vós consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Toda a igreja passará pelo fogo, assim como todas as obras dos homens, porém, desse todo, somente a melhor parte será apresentada como primícias. Vocês lembram que Cristo foi colhido primícia dos que dormem, para que assim que ele ascendeu ao céu, assim nós também sejamos primícias para o Senhor na última hora. E eu vou falar sobre isso aqui, as primícias de Deus, Mas os céus e a terra que agora existem da mesma palavra reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3:7. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ao qual os céus passarão com trepitoso estrondo e os elementos ardentes se desfarão, a terra e as obras que nela está queimarão. Todas as obras vão queimar dos homens, ok? A vinda de Cristo será para purificar a terra, restabelecer aquilo que foi perdido no Éden, julgar os ímpios, será um momento de restauração de todas as coisas. A igreja será as primícias para Deus e a melhor parte dessa terra. E agora, chegando no finalzinho, que os 144.000 selados serão purificados para serem colhidos como primícias. Todos aqueles que derem frutos de piedade, de amor, caridade, em todas as eras serão ressuscitados, e todo aquele que for achado justo no momento da vinda do Senhor Jesus Cristo terão seus corpos transformados, e ambos encontrarão o Senhor nos ares, estarão para sempre com o Senhor. E o lindo é que eles cantavam lá um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e os 4 anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000. Se você já fez nosso estudo 144.000, você sabe que é a plenitude do povo de Deus, que é a igreja do Senhor. Nós também temos estudo, né? Os 144.000, a plenitude do povo de Deus.
Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus. Ó, primícias para Deus. Os 144 mil não é qualquer coisa, irmão. É primícias, são só os melhores frutos. Não vai imaginar que a igreja inteira está sendo arrebatada. São só as primícias dos que dormem e a primícia dos que estão vivos. Está em Apocalipse. Eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ó, irrepreensíveis. São aquelas pessoas que lutaram contra o pecado mesmo. Apocalipse 14, 3 e 5. Os vencedores das 7 igrejas da Ásia estão intimamente ligados com a terça parte que passará pelo fogo. Será refinado como ouro. A terça parte representa as primícias para Deus e para o Cordeiro, fazendo a ligação com 144 mil de Apocalipse 14. Irmãos, prepare-se para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Não é brincadeira, eles são encontrados irrepreensíveis na presença do Senhor. Eles foram comprados como primícias. Na sua boca não se achou engano. Eles não se prostituíram com mulheres. O que é mulheres, Hilber? Símbolo de prostituição. Você foi para uma falsa religião. Você abandonou a doutrina verdadeira. Explica melhor para a gente, Hilber. Sim, é isso. A mulher, a gente vai ver que ela é relacionada com a igreja, quando ela é santa, quando ela é pura, mas também quando essa mulher ela vai ser alvo ou prática ou motivos de adultério, ela vai ser relacionada com uma falsa doutrina. Tanto é que você vai reparar que no Antigo Testamento, Deus vai falar diversas vezes que Israel adulterou com outras nações. Então, Israel era uma mulher que adulterou com outras nações, ou seja, que se perverteu às outras doutrinas. Em Apocalipse 17, quando você tem aquela meretriz, e aquela meretriz, ela com o cálice embebeda todo o povo, ela está o quê? Ela está adulterando com esse povo, ou seja, ela está levando esse povo a praticar falsas doutrinas. E os 144 mil não se contaminaram com mulheres, ou seja, não se contaminaram com essas falsas doutrinas, não abandonaram o verdadeiro evangelho. Então não está falando ali que eles são 144 moços virgens, tá? Porque senão mulher não entraria. Eram homens virgens, então mulher não entraria. Então não é isso, é uma figura de linguagem, tá? É símbolos, ok? É um contexto espiritual. Então a gente associa mulher com essas falsas doutrinas que corrompem o povo santo. Maravilha, o Wilber expressou com muita clareza. Irmãos, a gente demorou mais de um ano para fazer esse estudo, meditamos na parábola das 10 virgens, nas primícias, meditamos em cada quadro de cada igreja, para a gente poder fazer um estudo aqui com muita propriedade. Fomos para o livro de Levíticos. Olha só, nada do que a gente falou aqui não deixa de ter parâmetro bíblico. A doutrina é totalmente apostólica, não tem viés aqui de nenhum tipo de reformador ou calvinismo ou arminiano, é totalmente doutrina apostólica para abençoar a sua vida. Acreditamos que nós podemos ser o baluarte do Evangelho de Cristo na Terra. A igreja, é dever e missão da igreja ser o baluarte. Aquele farol que brilha na escuridão, né? Onde o farol está brilhando, não há escuridão e as pessoas têm um caminho que devem seguir. A igreja santa, pura e imaculada, é aquela que se mantém dentro da doutrina apostólica. Então, cuidado, na última hora o que vai acender pesado é apostasia. Veja, de 27 livros do Novo Testamento, 26 fazem exortação e repreensão a falsas doutrinas. Os apóstolos estavam preocupados com falsa doutrina. Somente a carta de Filemon, que é uma carta de encaminhamento que não tem falsa doutrina. Se os apóstolos estavam preocupados, por que você hoje está vivendo na graça e não se preocupa com isso? Presta atenção, irmão, santifique-se hoje. Seja irrepreensível, não se contamine com mulheres, com falsas doutrinas, com falsas religiões, com falsos ensinamentos, não se desvie da verdade, sabe? Santifique-se ao Senhor. Quanto mais próximos chegamos do nosso Senhor, mais reconhecemos nossa condição de miséria e quanto precisamos das suas misericórdias. Entendemos quem somos e quem Ele é. Por isso que nós nos lançamos aos pés do Cordeiro, assim como João se lançou como morto na presença de Jesus. Ele desabou na presença do Senhor. Vamos dar a honra e a glória que é devida ao Senhor e vamos encontrar nele, no nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho de acesso ao Pai, o nosso Pai verdadeiro. Amém? Lembre-se que Deus só é Pai de quem Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, se você não é servo dele, se você não é escravo das suas vontades, você pode estar correndo um sério risco de não ter Deus como seu Pai. Amém? Esse estudo está incrível, não deixa de baixar o e-book, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou papocomdeus.com.br/ebook. Gostou desse vídeo? Curte esse vídeo aqui, segue a gente, dá uma olhada, tá escrito aqui, inscrito no canal, se não, clica aqui se inscrever, clica no sininho para receber notificação.
Pega esse vídeo aqui, manda pelo menos para 2 ou 3 pessoas, nos abençoe. Bota nos seus grupos de transmissão aí, irmãos, dispara para uma galera. Vamos fazer o conteúdo do Senhor conhecido, a palavra do Senhor grande. Não é o nome do Papo com Deus, nós temos um ministério evangelístico que visa servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo. Nós não fazemos isso por dinheiro, vocês já nos conhecem, que nos segue sabe que nós colocamos aqui dinheiro do bolso para ensinar boa teologia gratuita. Lá no nosso site tem mais de 16 cursos gratuitos também, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.